Следующий поединок номер 13. Ахмедов Бабур из Узбекистана и Базиль Лучано, представитель Бразилии. Бразильский спортсмен, один из самых возрастных спортсменов этого чемпионата. Neste momento, eu só tenho números pela frente. Vão ser 3 horas de treinos diários, 5 a 6 dias por semana. São 20 anos sem competir e exato 1 ano para me preparar para o Campeonato Mundial de Karatê Kyokushin. Mas não é só isso. I think it's going to be a really difficult challenge for someone to miss 20 years of competition and then be able to come back and step straight into the highest level of tournament is going to be a massive. I think it will be really difficult because I had the periods when I didn't compete, maybe during 1 year between competitions, and it was really hard. Доста смело решение според мен бих казал, защото 20 години въобще не е малко време. Даже мисля, че едно прекъсване от няколко месеца е доста време за състезател да се подготви после за следващото предизвикателство, а 20 години са се направил. Eu lembro quando eu recebi mesmo a proposta de fazer esse desafio, eu lembro que na hora eu já aceitei, eu nem pensei, porque a gente vê que as coisas acontecem num time, você não pode perder um time. Então, às vezes, algo que você vai pensar, você acaba perdendo a oportunidade, né? E eu já ter competido em alto rendimento não dá créditos para o meu corpo. Então, a melhor maneira de eu mostrar para o meu corpo de que ele será testado é começando do zero mesmo. Iniciando com as atividades de flexibilidade, fortalecimento muscular, começando os primeiros movimentos, semana a semana, mês a mês.そうですね、ルシアーノ選手が、この20年ぶりにね試合にカムバックするっていうのはやっぱり彼としてもですね、彼のメッセージがあると思うんだね。このブラジルの空手界に対してやはり、もっともっとこの空手をフルコンタクト空手を盛り上げていこうっていうね、そういう気持ちがあっての、20年ぶりのチャレンジだと思います。とても素晴らしいことだと思います。まだ戦うということがやっぱりね、それはもう間違いなく、空手を通じた武道だと思います。まず私たちはその過程が非常に大事です。しかしその過程は結果を出すための過程であって、できれば過程も大事
でまた結果を出すということはもっと大事なことだと思っています。 Quando a produtora desse documentário me propôs esse desafio, eu sabia que eu poderia instigar o espírito do Budô que o Karatê imprimiu em mim durante esses anos todos. E buscando essa energia de superação, talvez eu possa estimular os meus alunos a pelo menos pensarem sobre autossuperação, sobre o controle de suas emoções e não desistirem quando forem desafiados. Eu fui para o meu primeiro campeonato com 15 anos de idade, eu era um faixa azul, tinha apenas 6 meses de treinamento. Eu fiquei em terceiro lugar e perdi para um faixa preta. Aí eu pensei, eu acho que eu sou bom nisso, né? E aí na minha próxima competição, eu acabei perdendo na minha primeira luta. E isso foi bom para baixar o meu ego. E aí eu percebi que se eu quisesse ser um campeão ou continuar com as competições, eu teria que ter muita disciplina, treinar bastante e ter muita entrega. Uma das etapas mais desafiadoras desse processo é a parte do calejamento. Quando você é professor, você não precisa mais treinar tanto o calejamento. Você mantém o seu treinamento físico, você faz as suas partes do treinamento de kata, das partes técnicas, mas você acaba deixando um pouco mais de lado o calejamento. Só no dia do campeonato mesmo, eu vou saber o quanto meu corpo foi preparado para aguentar os golpes. O Luciano sempre teve esse sentimento de autossacrifício. Teve um episódio que marcou muito, foi há muito tempo atrás, né, quando eles treinavam. Ele e o mestre dele se trancaram numa sala especial e aí estavam fazendo as lutas preparatórias para o campeonato, próximo campeonato, e o Luciano tomou um yokogeri, foi arremessado para a janela, era no segundo andar. O mestre dele teve o tempo de puxar ele pelo kimono. Aí ele voltou, mas voltou ensanguentado, cortou as costas porque ele atravessou o vidro e cortou a boca. E aí ele saiu da sala todo assustado, né? E a gente ficou preocupado, achando que ele fosse para o médico tomar ponto, né? Mas não, voltaram e continuaram treinando e é o que eu sempre falo, alimentando o espírito de samurai. Quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que ia lutar na categoria Master, para atletas acima de 35 anos, e hoje eu estou com 44. E aí eu pedi para o meu parceiro de treino, o Felipe, checar com o Shihan David quais as categorias de peso que haveriam nessa competição. Foi aí quando eu recebi uma resposta de que para este ano só haveria o campeonato principal para atletas acima de 18 anos. E então eu teria que lutar com essa nova geração. E para mim foi um momento muito tenso, porque eu já tinha iniciado meus treinamentos fazia mais de 2 meses. Luciano originally was hoping to fight in the Masters category. At the KW level, we had started a European Championship with a Masters, and I'd assumed that we would have a World Championship Masters category as well. He had to make a decision. The challenge might be more interesting for him now, because in Masters, if he wins, he's expected. If he doesn't win, as a great fighter, why did he not win? Whereas in this category, he's actually challenging himself to step up to the highest level possible. Enquanto o Felipe ia falando, minha cabeça não parava de pensar sobre as decisões que eu teria que tomar para enfrentar essa nova categoria. Porque eu teria que diminuir meus horários de trabalho, como eu faria com a parte financeira, e eu precisaria de mais gente para poder treinar, a equipe precisaria aumentar, e nada disso era viável naquele momento. Se eu tivesse treinando... Eu acho que falando que é um tempo de preparação, né, Fê? Forma de como tem que focar. Mas você conseguindo os patrocínios, você não consegue reduzir sua agenda? Difícil, né? Difícil. Mas porque os moleques também estão em outra energia, tem outro time, né, cara? Dá gás. Difícil. E naquele dia eu não queria sair dali sem saber o que fazer. Então eu voltei para casa, conversei com a minha esposa
E no dia seguinte voltei para os meus treinamentos com mais intensidade, mais afinco, treinando duro realmente. A semana passada, em treinamento, eu acabei tendo uma lesãozinha na região lateral do tronco. Estou tendo uma cautela nos treinamentos para não ter muita potência de tronco, para recuperar um pouco melhor a musculatura. Então, eu estou trabalhando a minha mente, a minha cabeça, nas visualizações de movimentos. Mesmo o corpo estando machucado, a gente tem que estar focado no objetivo e mantendo o treinamento, mantendo a mente sempre ativa. Quando o Luciano me contou que ele ia participar dessa luta em Cazaquistão, eu fiquei muito surpresa, porque faz muitos anos que ele parou e ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, estou preocupada com o que possa acontecer. Atualmente existem duas regras de competições no Karatê. Existe o Karatê que nós falamos, que é o Karatê de marcação, onde o atleta somente ganha a luta por pontuações de golpes, e existe o Karatê de contato, que é o Karatê onde eu pratico, né? E é um Karatê que você tem mais intensidade no seu corpo, você leva mais golpes. E estando mais velho nesse momento, a recuperação do corpo é muito mais difícil. Então, durante o meu treinamento, durante a minha preparação, qualquer desconforto de dor ou de lesão, eu procuro já buscar alternativas de recuperação. Então, eu faço já banheira de gelo, busco uma massagem ou acupuntura, algo que me recupere mais rapidamente. He needs a very good organized plan of trainings. When we prepare sportsmen for World Championships, they train 2 times a day, 3 days, during 3 days. And after that, they have a day, 1 day of rest. And it repeats week by week, month by month, maybe during 3-4 months. But before, anyway, they're in a good sport shape. Така че той трябва да е готов за всичко и мисля, че издържливостта, която в момента повечето създатели имат, особено на по-високото ниво, естествено както за столното първенство, мисля, че трябва да поработи доста върху издържливостта и може би работа с партньор, защото най-лесно, според мен, моето виждане, най-лесно се губи това работа по двойки и усещането за боя. O Felipe tem sido meu principal companheiro de treino porque ele está na mesma vibe que eu e ele tem muito gás, ele tem uma boa técnica, ele tem muita força. Mesmo ele tendo o trabalho dele, nós conseguimos conciliar o nosso almoço e à noite os nossos treinamentos. Então nós estamos treinando de 5 a 6 vezes por semana. Ótimo, ótimo. Um dia de cada vez. Lembrar que isso há 2 meses atrás eu falhei um round. Apesar de recomendado, eu resolvi não participar de nenhuma competição
por causa do risco de me lesionar. E acabaria comprometendo com toda a minha preparação durante esse período. It's very important for him to go to some training camps, to devote himself during these camps only for trainings, for sparrings maybe with really good sportsmen, to take something new from different coaches, to analyze it and to create maybe something new inside his mind. A minha melhor opção é um camping de lutas, porque lá eu vou ter parâmetros para poder ajustar os meus treinos quando eu voltar. In the past, many different techniques were used in combat. Now, maybe not so much. They're very specific targets. They work a lot on one side only to try and break the person down. Luciano's got to study how they do this and be able to counter that without changing his own style completely. I think he has to understand that the generations have changed quite a bit in their approach to fighting. We had a lot of karate training in the old days, and now there's a lot of strength and conditioning training. As the sport has advanced, it's become more professional in its approach. And it's not that we didn't do strength and conditioning in the old days, but it was not as well qualified, I would say, as it is now. It was a different type of training. Now karate is more scientific process with checked and scientific methods of preparation. For example, 20 years ago, sportsmen could prepare themselves really hard, maybe too much hard. It wasn't work of science, but now it's everything is counted. How many repetitions, how many exercises, how many rests between trainings sportsman needs. Quando a gente avalia a evolução do Karatê, é importante valorizarmos todas as contribuições. Se o Karatê atual ele é diferente da época de ouro dos anos 90, é porque os tempos modernos pediram que ele modificasse. Este campo na Bulgária tem sido um encontro na história comigo mesmo. E tem feito eu pensar bastante nos anos que eu competia. 彼の、若い時の戦いはですね、非常に華麗な組み手をしてですね、ルシアーノのファンは日本にはたくさんいました。彼はとてもファイトがあって、特にブラジル選手の特徴は蹴りが非常にうまくて速く、それは私は印象に残っております。とてもファイトがあって、蹴りにとてもスピードのある選手でした。ルシアーノが44歳にして、若手たちと戦うということは、非常に彼はハートが非常に強いと思います。Eu lembro quando eu tinha 13 anos, o meu irmão, que era praticante de karatê, me convidou para ir assistir o Campeonato Brasileiro de Kyokushin. Chegando no ginásio, eu vi uma placa escrito que os 4 primeiros classificados no Campeonato Brasileiro iriam para o Japão participar do Campeonato Mundial. E eu fiquei maluco com aquilo. Então, ir para o Japão se tornou a minha prioridade naquele momento. E eu queria saber o que eu tinha que fazer para chegar até lá. Eu ainda lembro o dia que o Luciano entrou na academia pela primeira vez. Estava com a cara de assustado, mas fez a matrícula, começou a treinar no mesmo dia. A gente fazia uma avaliação de 10 aulas. O Luciano fez apenas as primeiras 5 e já começou a treinar com os adultos. E desde o primeiro dia, a gente percebeu que ele tinha talento. E com poucos anos, o Luciano já era um dos melhores do Brasil.
Eu lutei no Campeonato Brasileiro de 95, que era classificatório para o Mundial no Japão do mesmo ano. E eu me recordo que nós tínhamos uma equipe muito forte e talentosa, né, que era formada pelo Glauber Feitosa, pelo Futoshi, pelo Francisco Filho. Caras que eu admiro, que eu respeito tecnicamente como pessoas. E o Luciano nessa época estava entre os top 3, que tinha o Francisco Filho, tinha o Glauber Feitosa e o Luciano estava despontando ali também. I think all of the Brazilian fighters at the time were some of the strongest and greatest fighters in the world. We had a golden era where Japan had been the most successful country by far, dominating all events, and suddenly Brazil, Holland, Britain and some other countries started to catch them up very quickly. Quando eu cheguei no Japão, era tudo muito colossal para mim. Número de atletas, número de países participantes, o sonho de um garoto de 13 anos tinha se realizado, mas as minhas preocupações de adulto naquele momento definitivamente eram outras, porque eu tinha os atletas japoneses para me preocupar. Um deles foi o Tamura, que era um atleta muito forte, um dos favoritos do Japão. Eu lutei numa estratégia de contra-ataque, eu estava procurando mais o empate dessa luta, né? Porque ele era um atleta que pesava na época por volta de 110 quilos e eu estava com 80 quilos. E eu acabei vencendo dele na balança. Na sequência eu peguei o atleta australiano, Gary O'Neill. Para mim foi uma luta tranquila, mas eu acabei perdendo os pontos. E o Yamaki foi o grande campeão naquele ano e ele era um atleta que eu realmente gostaria de ter lutado. Agora, o Open japonês de 97 foi o campeonato mais duro que eu participei. O top Tsukamoto Norichika foi a minha sexta de 7 lutas que eu fiz. E ele, para mim, ele era um atleta extremamente técnico, que lutava com muita inteligência, com muita estratégia. E ele sempre foi um exemplo para mim. ですね、最初のファーストコンタクトで多分顔をパーンと蹴られたんですよね。でこうどっちの目か見えなくなって、遠い距離だと彼はものすごく足技がうまいので、足技を使わせないようにくっついて試合を自分の優位な方に持っていこうとしたなというのを覚えてますね。とにかく蹴りも速いですし、テクニックは素晴らしい。普通はテクニックが素晴らしいとパンチと下段が弱かったりするんですけど、接近戦も強いですし、前足の技も素晴らしいですし、後ろの足蹴りのカウンターもありますし、本当に理想の選手だなと思いました。大山総裁が常々おっしゃっていた華麗な組手じゃないと人々は魅了できないと。本当にその華麗な組手をね、足技が非常に素晴らしくて華麗な組手をしてた選手だなっていう印象がありました。O tatame, o esporte em geral, sempre te traz amigos. E o Tsukamoto Norichika foi um deles. Ele, para mim, é um exemplo, uma pessoa que eu admiro bastante. E eu lembro que, na época de 97, ele veio treinar com a gente com muita humildade aqui no Brasil e ficou 2 meses em treinamento. E eu observava muito e um ajudou muito o outro durante esse período. E nos finais de todos os nossos treinamentos ele ainda tinha gás de ficar sozinho, continuar a sua prática e também ele fazia as práticas que ele trazia do Japão durante os treinamentos dele isoladamente. Na minha última luta eu peguei o Tanigawa, né? Ele castigou bastante a minha perna esquerda, eu não aguentava mais, mas eu lembro que naquele momento eu ainda dei um sprint final de socos e consegui ainda fazer uma técnica de chute, mas ele para mim é extremamente guerreiro, porque ele era menor, com menos peso e ele parecia que estava inteiro. Ele foi o primeiro estrangeiro a ficar entre os 4 primeiros colocados no campeonato de karatê japonês. Para mim foi uma honra estar do lado do Tsukamoto e do Suzuki no pódio, porque eles sempre serão uma referência para mim.
ルシアノはちょうど今から20年前この白蓮会館が主催します全日本大会で、重量級の部で優勝しました。で彼の素晴らしさは安定した下半身の力とそれから繰り出される蹴り、素晴らしい蹴りだけどこれからまた Recentemente tive o prazer de reencontrar o Takahiro Miyano, que é uma pessoa super gentil, um cara com um coração aberto, um cara que transmite uma paz muito grande, né? Mas não foi sempre assim. Nós lutamos no campeonato aberto da Byakuren em 98 e tivemos uma luta super aguerrida, um provocando o outro, e naquela época essas coisas existiam, mas nunca perdemos o respeito um pelo outro durante o combate, né? Acabamos empatando essa luta e eu acabei ganhando no quebramento por uma tábua de diferença e fui o campeão. さあ果たして何枚成功でしょう。もう日本にも彼の名前はすごく広まっていたので、そして蹴り技がすごく分かりにくい蹴りが来るということで、その辺をすごく警戒して考えておりました。やはり蹴り技がすごく優れた選手ですので、接近戦を常に意識していたんですけれども、接近するということ自体はできたんですけれども、予想よりはるかに上の蹴り技が来ましたので、私の得意な膝蹴りっていうのが、警戒しすぎて、思ったよりは技が出なかった状態です。 Uma característica muito forte do Basile é a garra e a persistência que ele tem. Inclusive no Campeonato dos Estados Unidos, ele na primeira luta quebrou a mão, quebrou o dedo de uma mão, na segunda luta quebrou o dedo de outra mão e mesmo assim ele foi campeão. Na final ele usava só os cotovelos, que era o golpe de Hiji. Trabalhou a curta distância e usava o cotovelo para afastar e entrar com o golpe de perna, eu acho que é um dos golpes mais fortes que ele tinha. Para esse campeonato de 98, o meu Shihan na época, o Ademir da Costa, me treinou muito as técnicas de Hiji e eu não consegui entender muito bem o porquê que ele estava fazendo aquilo, mas aquilo naquela época foi a diferença para o pódio. Eu acho que a preparação do atleta, toda aquela euforia para você ir para um evento, tudo, então a gente geralmente não costuma entregar tão fácil, né? E eu pensei comigo, eu já quebrei a mão, vou colocar no gesso mesmo. Foram anos de dedicação para eu chegar até aqui, e então eu vou até o meu limite. E eu estava muito motivado porque o Shihan Jovaldo tinha sido campeão antes, numa categoria abaixo. E ele tinha aplicado um kaitengeri espetacular. O ginásio foi um delírio, todo mundo com uma energia contagiante. E isso me motivou para a minha próxima luta. Para o Mundial da Kyokushin de 99, eu lembro que eu não fui tão bem. Eu me recordo que na época já não tínhamos muitos sparrings para fazer. Meu avô, que era uma pessoa que me acompanhava muito, eu fiquei sabendo que tinha ficado doente naquela semana. Enfim, não foi o meu ano. No final dos anos 90, alguns atletas de karatê, bons atletas, estavam migrando para outras modalidades, como o jiu-jitsu, muay thai, MMA e o kickboxing. E agora, atual, estão se invertendo os papéis, Então, alguns atletas de outras modalidades estão procurando o karatê. Em 2000 foi a minha última luta e foi uma luta profissional.
Mas eu fechei com chave de ouro, porque eu acabei lutando contra o Suzuki, que é um karateca que eu admiro muito, que ele tem muita força, muita disciplina, muita perseverança e também é um vencedor no sentido mais amplo da vida. 2000年の戦いはですね、やはり僕がルシアーノ氏と戦うことによって覚醒された戦いでした。その後4年間1回も負けることなくトライできたのはルシアーノ氏のおかげだと思っています。これから強くなる、本当にこれから強くなる年齢なんだけど、なぜやめたのかっていうね、戦いをやめたのかっていうのはとてもね、残念ではあったんですけど、本当にこのまま続けていたらね、世界チャンピオンにもEu estava no meu auge de competições e força, eu tinha 25 anos e saí dos tatames e não voltei mais. So he probably wasn't even at his peak, although still a great fighter. He came close to achieving, the ultimate goal of being top in the world. Ele tem um grande amor, uma grande paixão pelo esporte que ele pratica. Mas se ele me disse que deveria parar, eu tinha que aceitar. E também ele começou a enfrentar uma nova etapa na vida dele, né? Eu parei de competir, eu tinha terminado a faculdade, estava começando a fazer especialização, já estava dando aulas, eu ia me casar, foi um conjunto de fatores. E também o Shirandemir da Costa fundou a Seokai e me convidou para participar com ele. Foi uma parceria de 22 anos e foi muito produtiva para ambos. Aquela foi a melhor decisão que eu tomei naquela época. E eu não me arrependo porque eu estava em paz com aquela decisão. Mas a vida é tão surpreendente que me trouxe aquela fase de volta. Como se eu precisasse dar um sentido maior para tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento com o Karatê. Mas não tinha terminado ainda. Completando 6 meses da minha preparação, eu já consigo avaliar em qual categoria que eu vou participar. E eu decidi pela categoria de 80 quilos. Então, para eu me encaixar nessa categoria, eu já comecei com a minha dieta, já comecei a ter um apoio de uma nutricionista, né? E eu sei que será uma parte bem difícil para mim, porque eu tenho que baixar meu peso. Quando meu pai voltou a treinar, algumas coisas mudaram aqui em casa, como os doces. Antes tinha um pouco mais de doce, tinha chocolate, aquele chocolate bem docinho. Agora minha mãe compra chocolate meio amargo. E agora eu abri a geladeira e só tinha planta. Tinha um monte de planta. Nesse ano que meu pai voltou a treinar, ele tem se esforçado muito mais para sair com a nossa família e conseguir conciliar com os treinos. Então eu acho que ele está conseguindo até sair mais do que antes, para não deixar nada de lado e apenas treinar, então ele está se esforçando bastante. O que tem sido único para mim é que eu estou sendo meu próprio coach. E isso geralmente não é tão bom para o atleta, porque eu preciso me preocupar se eu estou acertando, se eu estou errando, eu preciso avaliar meus adversários, e isso despende muito tempo, muita energia. Mas de qualquer forma, eu tenho um planejamento. Nos próximos 2 meses vou treinar muita força e potência de golpes. E nos últimos 2 meses vou treinar explosões e velocidade,
para tentar acompanhar o ritmo dessa nova geração. E aí em dezembro eu tava 93 quilos. Aí eu comecei a procurar nutróloga e tal. Aí eu voltei agora, fazendo teste. Aí basicamente estou na categoria, ó, 79 quilos. Caralho. Tô me sentindo bem assim, tipo... Tô me sentindo forte e mais rápido, né? O que eu achei mais dificultoso assim é os ajustes dos golpes com os meses perdendo peso, sabe? Quando eu achava que estava ajustando o time e tal, eu estava abaixando mais o peso, então parecia que perdia o calibre, entendeu? Sim. Agora acho que eu já estou no peso ideal da minha categoria, né? Então eu acho que agora estou ajustando bem os golpes. Eu acho que o desafio do ser humano é isso, a gente sempre tentar superar. Então eu acho excelente essa volta, é dificílimo porque a idade é diferente, né? Os moleques mais novos são mais rápidos, né? Talvez não mais fortes, mas a percepção de espaço e velocidade, né? E distância é diferente um pouco do mais velho. Mas eu acho que é válido para tudo, o desafio para ele, né, que eu conheço ele já há muito tempo, sou fã dele, eu acho que merece essa oportunidade.
Então eu acho que vou dar o meu máximo agora essa reta final aí para poder chegar no que der para chegar, né? Espero que ele tenha se preparado bastante, não só fisicamente, mas como mentalmente também, porque isso é uma vantagem que talvez seja para ele, que é o amadurecimento, o que ele já viu, o que ele já conheceu antes. Eu acho que isso conta também, né? Porque tipo, se o cara sentir, de qualquer jeito você tem que fazer esse yoku indo pra cima. Porque é um momento que se o cara sentir ou der um passo para trás, é onde você tem que buscar. Para conscientizar isso. Eu acho que preparado você sempre teve, né? Teu coração está sempre preparado para isso, você sempre fez isso. Embora ficando capacitado, né? Eu acho que é a cabeça, né? A cabeça que é o diferencial. Tem que se preparar. Sim, e eu fico feliz de você ter me convidado para fazer esse treino com você. Legal, pra gente ajudar você nessa... relembrar, né? Tudo Legal. Nosso passado aí de união que nós tivemos. Você me ajudou bastante, me ensinou muito dentro do Muay Thai. Acompanho o Luciano, né, desde do começo do Karatê, desde que ele era faixa branca a gente se conhece. E mesmo novo, quando ele participou dos campeonatos regionais, paulista, ele sempre mostrou uma boa técnica de perna, uma boa técnica de chute. Não só na variação de chutes, mas principalmente pelo Brazilian Kick, né? Usando o Mawashi Kubigeri, que é uma técnica diferenciada. É um Mawashi Geri, tem todas os karatês, mas a forma como ela é aplicada é o diferencial. Conheço o espírito de superação do Luciano de longa data. A gente se reencontrou recentemente, pelo que eu percebi, ele continua com a mesma energia, garra de ir para cima e conquistar.
os objetivos dele. E esse desafio é muito o Luciano. O mais importante é finalizar esse ciclo tendo nosso espírito cada vez mais fortalecido, né? O resultado esportivo é um jogo. Um tem que ganhar, outro tem que perder. Isso está sendo mais um ciclo. Agora, o que vai vir para frente a gente não sabe. Mas eu estou muito feliz, né? Queria te agradecer pelo incentivo, por estar junto, né? Por estar batalhando nas dificuldades, sempre junto, né? Isso eu fico muito honrado, porque a arte marcial é construir amigos, né? É isso que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Obrigado. Следующий поединок номер 13. Ахмедов Бабур из Узбекистана и Базиль Лучано, представитель Бразилии.